Como Deus está trabalhando através dos princípios da restauração para recuperar o seu plano original perdido através da queda dos nossos primeiros antepassados. Se Adão e Eva tivessem obedecido à palavra de Deus, Adão e Eva teriam realizado o reino dos céus. Como Adão e Eva caíram, Deus precisa enviar o Messias. O Messias trará a palavra de Deus novamente e a humanidade deverá obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus, através do Messias, deve subjugar o mal, deve subjugar Satanás e estabelecer o plano original de Deus. Assim, através da palavra de Deus, o Messias poderá redimir a humanidade desse fundamento falso de 4 posições e, indubitavelmente, realizar o plano original de Deus, que é o fundamento original de 4 posições. Vejamos agora o motivo da crucificação de Jesus. Existe um motivo principal. Há 900 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Elias. Em 2 Reis 2:11, a Bíblia diz que o profeta Elias subiu num redemoinho, foi para o céu. Como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4:5, a Bíblia diz que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias, e assim os judeus ficavam aguardando das nuvens literais o retorno do profeta Elias. E assim, Jesus colocou-se diante da sociedade judaica dizendo que ele era o Messias. Assim, os sacerdotes, os levitas, perguntavam: se Jesus é o Messias, onde está o profeta Elias que haveria de anteceder a sua vinda? E Jesus disse que o Elias que deveria vir antecedendo a sua vinda era o profeta João Batista, como diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. E assim, os sacerdotes, os levitas, foram averiguar, perguntar diretamente a João Batista se o que Jesus havia dito era verdade, eram palavras de credibilidade. E assim está escrito em João capítulo 1, versículo 19 a 21. Os sacerdotes, os levitas, perguntaram para João Batista: és tu o Cristo? João Batista respondeu: não. És tu o profeta Elias? João Batista também respondeu: não. És tu um profeta? João Batista disse também: não. João Batista sabia que ele era um grande profeta. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista disse essas palavras: eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Em João capítulo 1, versículo 23, João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em João 1, 33, 34, João Batista disse: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho que este é o Filho de Deus. E também em Lucas 1,76, diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Essa profecia foi do sumo sacerdote Zacarias, pai biológico de João Batista. Portanto, João Batista colocou Jesus numa situação de dificuldade. O povo já não acreditava em Jesus. E quando João Batista negou que ele não era o Elias, negando a afirmação de Jesus, Jesus ficou diante da sociedade judaica como mentiroso.
Devido ao fracasso de João Batista não se unir com o Senhor Jesus, ele deu julgamento para João Batista. Mas um pouco antes, vejamos agora em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Quando João Batista estava na prisão, no cárcere, João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 5, Jesus, ele manda falar para João Batista: Ide contai a João tudo o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado aos pobres. E depois em Mateus 11:6, Jesus dá o julgamento a João Batista: Felizes aqueles que não se escandalizarem de mim. Em Mateus 11:11, Jesus disse: Em verdade eu vos digo que entre os nascidos das mulheres não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em Mateus 11:12, Jesus disse: E desde os dias de João Batista até os dias de hoje se faz violência contra o reino dos céus e pela força se apoderam dele. Em 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo diz que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se tivesse compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus. Neste gráfico, nós presenciamos João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista testificou que Jesus era o Messias, em João capítulo 1, versículo 33. Mas pelo fato de João Batista não ter se unido com Jesus, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi preso. E quando ele estava no cárcere, ele mandou perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Como João Batista não assumiu a sua missão de maior de todos os profetas, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi decapitado, como diz em Mateus 14:8. E onde está João Batista hoje? O próprio Jesus disse em Mateus 11:11 que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se o menor no reino dos céus é maior do que João Batista hoje está no inferno. Vejamos a imagem de Jesus e a imagem de João Batista perante a sociedade judaica. Jesus era de família humilde, não ascético, afirmações espantosas, seguidores da classe inferior e denunciado e odiado pelos judeus. E João Batista era de família proeminente, milagres no seu nascimento, vida ascética, jejuns e orações no deserto, e era apoiado pelos judeus. Se João Batista, um homem proeminente, diante da sociedade judaica, tivesse se colocado à esquerda de Jesus e tivesse abraçado a causa messiânica de Jesus, Jesus teria estabelecido a vontade de Deus naquela época. João Batista não se uniu completamente com Jesus. Vejamos a imagem de Jesus perante a sociedade judaica. O conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era denunciado e odiado pelos judeus. Por essa razão, Jesus precisava de um homem proeminente como João Batista. Vejamos em Lucas 13, 30 a 31. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Os líderes do judaísmo queriam assassinar Jesus. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era também odiado pelos sacerdotes e anciãos, em Mateus 26, 3 a 5.
Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vejamos agora o conceito do povo judeu em relação a João Batista, Lucas 3,15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, João Batista parecia tão grande diante da sociedade judaica que ele parecia ser o Cristo. Deus fez João Batista grande perante o povo judeu, filho do sumo sacerdote Zacarias, um rigoroso praticante das doutrinas, e isto crescia o prestígio de João, posição e um forte respeito pelo alto escalão da sociedade judaica. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a João Batista, em Lucas 1:13-16. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esta era a missão de João Batista, o profeta de Jesus. O nascimento de João Batista foi um milagre, visto que Zacarias e Isabel tinham idades avançadas. João Batista veio ao mundo com uma grande missão, como profeta do Senhor Jesus, o maior de todos os profetas. João Batista fracassou em sua missão e ele foi decapitado. Em Mateus 14:8, Salomé, filha de Herodias, ela então pediu a cabeça de João Batista. Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Satanás invadiu a sua missão pelo fracasso em não ter assessorado Jesus. João Batista não assumiu a sua missão de profeta do Senhor. Em Mateus 27:46, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus, consequentemente, devido à falha do judaísmo, dos líderes do judaísmo, inclusive de João Batista, o próprio Jesus também foi assassinado. Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz para dar a salvação parcial à humanidade, que foi a redenção espiritual. Vejamos um exemplo. De Adão a Abraão foram 2000 anos, e de Abraão até os dias de Jesus foram mais 2000 anos. Foi uma rigorosa preparação de 4000 anos para o nascimento de Jesus. Será que o Senhor Deus enviaria 16 profetas de Abraão a Jesus para preparar um povo bem disposto para receber o seu filho, para depois crucificá-lo em uma cruz? Será que Deus trabalharia 4000 anos preparando rigorosamente um povo para que crucificasse o seu próprio filho? A crucificação de Jesus foi um ato de ignorância do povo. Vejamos agora como será o retorno do Messias. Para entender o retorno da segunda vinda do Messias, nós precisamos entender a segunda vinda de Elias. O profeta Elias veio 900 anos antes do nascimento de Jesus. Ele subiu ao céu como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4:5, profetizava dizendo que o profeta Elias deveria anteceder a vinda do Messias. E o Senhor Jesus disse que o profeta Elias que o povo estava aguardando vir das nuvens era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa, mas com a mesma missão
do profeta anterior. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 3 a 14. Porque as leis e os profetas profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que haveria de vir. Portanto, o Senhor Jesus veio há 2000 anos para realizar o reino dos céus. O povo não acreditou em Jesus. E ele disse que tinha muito que dizer o povo naquela época, mas o povo não poderia acreditar. E ele disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em símbolos e nem parábolas, mas abertamente e claramente acerca do Pai. Portanto, Jesus, há 2000 anos, ele foi para o mundo espiritual, como cada um de nós vamos um dia. E ele disse que voltaria novamente. Como será a segunda vinda do Messias? Em Lucas 17, 25, o próprio Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele deverá padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Em Lucas 18, 8, Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o retorno do Messias será como um ladrão. O ladrão, ele entra na casa e sai e ninguém sabe quem foi. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias não virá como um ladrão para aqueles que estiverem na luz. Em Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, 98 anos depois que ele foi para o mundo espiritual. Em Apocalipse 10, 11, o Senhor Jesus disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se o Messias viesse das nuvens literais, estas profecias bíblicas jamais seriam cumpridas. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será através do Senhor do segundo advento. Como diz aqui em João 16, 3 a 25, o próprio Jesus profetizou, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente, claramente, acerca da providência de Deus. E como diz aqui em Apocalipse 2,17, ele terá um novo nome. Apocalipse 3,12 também terá um novo nome. Apocalipse 12,5, nascerá de uma mulher e será um varão, e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Em Apocalipse 22,14, Jesus disse, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras. A vestidura é o corpo físico. No sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Árvore da vida significa atingir a perfeição. Atingir a perfeição através da linhagem de Deus, adquirida através da segunda vinda do Messias. Vejamos agora, através deste gráfico, duas passagens bíblicas do Velho Testamento. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, a profecia de Daniel dizia que Jesus viria das nuvens. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias dizia que Jesus nasceria na terra. E esta segunda profecia se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança, nasceu de Maria com um corpo físico. E a profecia de Daniel 7,13 também se cumpriu, mas se cumpriu simbolicamente. Jesus veio com a linhagem de Deus, que significa vir das nuvens. Agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse 12, 5, que são as duas profecias do Novo Testamento, a primeira diz que o Cristo virá nas nuvens. E a segunda, Apocalipse 12, 5, diz que o Messias nascerá como uma criança, nascerá de uma mulher e será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Vejamos Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu
um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança com corpo físico. Alguns líderes cristãos, ou os líderes cristãos, dizem que a profecia de Daniel se cumprirá nesta época. Mas o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 13, que as leis e os profetas haviam se cumprido até João. Portanto, esta profecia de Daniel 7,13 estava se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. Agora, as duas profecias do Novo Testamento, Apocalipse 1:7 e 12:5, o próprio Jesus é que profetizou estas profecias acerca da segunda vinda do Messias. E, portanto, Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como nós vimos anteriormente em Apocalipse 17:15, o termo águas simboliza ou refere-se a povo pecador. E nuvens refere-se a povo purificado, a povo santo. Quando Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, está se referindo que o Messias virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, e que todo olho veria, porque ele viria fisicamente. Em Apocalipse 12:5 diz, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Portanto, a primeira profecia de Apocalipse 1:7 profetizará, se cumprirá simbolicamente. E a profecia do Apocalipse 12:5 se cumprirá literalmente com o Messias nascendo em